Olá, olá! Saudações, senhoras e senhores. Eu sou o Daddy Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Já estamos chegando no final do nosso mês das bruxas e o vídeo de hoje foi sugerido pelos nossos amigos Adson Alcântara e João Thiago. Obrigado, Adson, obrigado, João. Espero que gostem do vídeo. Esse é um assunto que me interessa demais. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu adoro o século XIX, ainda mais todas as peculiaridades da era vitoriana. Mas enfim, sem delongas, vamos começar. Para início de conversa, o que foi a Era Vitoriana, pessoal? A Era Vitoriana foi um período do século XIX onde a Rainha Vitória ocupou o trono da Inglaterra. Foi um período de bastante prosperidade, a Revolução Industrial estava literalmente a todo vapor, então muitas invenções foram inventadas nessa época. No meio disso tudo também viriam a surgir os conservadores e os liberais, muito importantes na política até hoje. Em questão a guerras, foi um período de paz também, mas o real motivo para estarmos falando da Era Vitoriana aqui no canal hoje são os costumes bizarros do povo daquela época, as coisas estranhas que aconteciam e toda a morbidez que acompanhava isso tudo. A Era Vitoriana com certeza foi um período sombrio. A morte era algo tão presente na vida das pessoas que praticamente era tratada com normalidade. Enfim, vamos entender. Vamos falar de uma coisa de cada vez, começando então pela própria Rainha Vitória, que dá nome à coisa. Não vou contar toda a história dela. A curiosidade sobre ela que se encaixa nesse vídeo é que ela foi uma eterna viúva. O marido da rainha morreu quando ela tinha 40 anos de idade e depois disso ela entrou em luto profundo, luto eterno, e passou a usar apenas roupas pretas até o final de sua vida, sendo que boa parte da sociedade acompanhou ela nesse luto eterno. Já já a gente fala mais sobre isso. Lembram que eu falei que a morte fazia parte do cotidiano das pessoas na Era Vitoriana? Isso porque as pessoas dessa época não tinham costume e nem condições de procurar um hospital, um médico na hora da morte. Então o costume era morrer dentro de casa mesmo, com a família toda em volta, esperando as últimas palavras do moribundo. A média de vida das pessoas pobres era de 22 anos. Era raro uma pessoa que fosse pobre chegar na casa dos 30. Isso devido às condições precárias de trabalho, de higiene, saúde e tal. Pior ainda é quando olhamos para a taxa de mortalidade infantil da época. A cada 10 crianças, em média 5 ou 6 morriam antes de completarem 5 anos de idade. E já as pessoas de classe mais alta, as pessoas ricas, viviam em média 44 anos. Já ligando uma coisa na outra, justamente o fato da morte ser tão presente na Era Vitoriana fazia o povo dessa época ter uma obsessão, um fascínio pela morte mesmo. As pessoas se interessavam muito em discutir esse tipo de coisa, se havia vida após a morte e tal. Já disse para vocês que esse foi um período de grandes evoluções científicas e tecnológicas. De acordo com que a ciência prosperava, as pessoas passavam a deixar o cristianismo um pouco de lado, e isso fez o espiritismo ficar muito popular. Médiuns e sessões para se comunicar com os mortos eram muito populares, da classe baixa até a alta. Outra coisa que era muito popular também, tanto entre os pobres quanto entre os ricos, eram as fotos post-mortem, ou fotos pós-morte. As famílias, antes do enterro, tinham o costume de maquiar e vestir bem o defunto e tirar fotos dele como se ele ainda estivesse vivo e aproveitando a vida.
Alguns fotógrafos até se especializavam apenas nisso. Tem um vídeo aqui no canal falando só sobre esse assunto. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar da Grande Névoa. Tenho certeza que todo mundo já assistiu algum filme que se passa naquela Londres noturna, onde uma névoa toma conta das ruas à noite e as pessoas mal se atrevem a sair de casa. Pois é, galera, aquela névoa realmente existia. O que formava essa névoa eram duas coisas: o rio Tâmisa e o carvão. O carvão que era, o principal combustível da Revolução Industrial e estava por todos os lugares. Enfim, essa névoa dava a possibilidade para coisas obscuras acontecerem durante a noite. Por exemplo, os atos de Jack, o estripador. Pois é, ele é de Londres e é da era vitoriana. Tenho certeza que todos vocês já ouviram falar dele. É mais um cara que um dia vai ganhar um vídeo só para ele aqui no canal. Jack, o estripador que assassinou dezenas de pessoas nas noites nebulosas de Londres e ninguém nunca conseguiu achar nem um bom rastro sequer sobre ele. Outra coisa bem popular, talvez a mais popular de todas na era vitoriana, eram as execuções públicas. Os criminosos eram condenados a enforcamentos ou decapitações em praça pública. Galera, para vocês terem ideia, existiam agências de turismo que agendavam viagens para Londres quando iam acontecer grandes execuções. Execução de uma pessoa muito procurada, uma pessoa famosa ou muitas execuções de uma vez. Até as escolas faziam excursões para as praças públicas para as crianças verem esse show de horrores, um monte de gente sendo morta, para elas aprenderem que não se devia desrespeitar a lei e tal. Mais uma coisa, quase todas as pessoas vestiam preto, por dois motivos. Primeiro, algumas acompanhavam o luto eterno da rainha. O segundo motivo era a poluição extrema. Época de revolução industrial, fábricas cuspindo fumaça preta de carvão sem parar. Já falei para vocês da névoa. E sendo assim, roupas brancas simplesmente duravam um dia, depois elas encardiam. A solução para isso era usar roupas pretas, ou pelo menos roupas bem escuras. Justamente toda essa poluição também gerou em 1858 uma coisa que ficou conhecida como Great Stink, ou Grande Fedor na tradução. Lembram que eu falei do rio Tâmisa? Esse rio era usado tanto como lixão e esgoto pelas pessoas, como também usado por todas as fábricas e hospitais para jogar lixo, resíduo químico, restos, seja lá o que for. Esse rio, óbvio, se tornou uma fonte instantânea para várias doenças, mas em 1858 em si, ele começou a feder demais por quilômetros e quilômetros, e foi assim que Londres ganhou o seu primeiro sistema de esgoto. Outro costume das pessoas era de enterrar gatos mortos. Esse era um costume mais forte entre as pessoas ricas, e era um enterro mesmo, com direito a caixão, uma pequena cerimônia e, em alguns casos, até túmulos decorados. Já as pessoas mais pobres faziam outra coisa com seus gatos mortos. Usavam de adubo. Parece até piada, mas em dado momento existiu até uma pequena empresa que só mexia com isso, de usar gatos mortos como adubo para as plantas. Existiam também os ladrões de cadáveres. Desenterrar um defunto e roubar tudo o que ele tinha era algo que dava muito dinheiro. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo, principalmente os órgãos. E às vezes levavam até o defunto inteiro.
Acontece que nas faculdades, nas instituições que davam aula de anatomia e tal, era muito raro chegar um cadáver legalmente pelas mãos do governo, o que tornava aulas práticas muito raras. A melhor faculdade, então, era considerada a com mais aulas práticas. E o que as instituições começaram a fazer? Comprar cadáveres e órgãos roubados para tornar possíveis essas aulas práticas. Sem falar que algumas famílias ricas enterravam seus entes com joias e roupas caras, alguns tinham dentes de ouro, então era um ótimo negócio ser ladrão de cadáver. E enfim, pessoal, por aí vai. Teve a moda das garotas de passar dias e dias sem comer nada, como se fosse uma competição. Também tinha aquela coisa das pessoas com deficiências e doenças raras sendo exibidas em circo como se fossem atração. As coisas mais interessantes mesmo, a gente já falou nesse vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o like para ajudar. Se é sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. E se você gosta dos vídeos aqui do canal e quiser me ajudar ainda mais, dá uma olhada na campanha que eu criei no Apoia-se. Aí na tela final também tá o link para o meu segundo canal. Já já eu começo a postar vídeo lá. Valeu, fui!